3.99 dimensões. O que significa? Parece um pouco estranho, mas foi mesmo este o título de um artigo que saiu em 1972 pelo Kenneth Wilson e Michael Fisher. O Kenneth Wilson ganhou o Prémio Nobel da Física pelas suas contribuições para os fenómenos críticos através do grupo de renormalização. Mas novamente, isto não deixa de ser estranho. 3.99 dimensões? Como é possível? Coloquem um gosto no vídeo e inscrevam-se no canal. O título do vídeo pode dar algumas pistas. 3.99 dimensões integrais de Feynman. Vamos começar por diagramas integrais de Feynman. E porquê? Porque nesses integrais de Feynman já podemos ver que há outras dimensões que podem fazer sentido, pelo menos matematicamente. Algumas pessoas que estão a ver o vídeo podem já saber o que é uma integral, mas de qualquer forma, acho que não faz mal dar uma pequena revisão. O integral está relacionado com uma função, e posso pensar numa função como um gráfico. Aqui está uma função de um seno e represento-a de 0 a 15. A função é a linha azul aqui. O integral desta função calcula a área por baixo desta linha e está representado por este sombreado. Esta é uma definição intuitiva do que é um integral de uma função. Outra questão importante é como se calcula o integral. O integral pega numa função e torna-lhe um número. Pelo que acabei de dizer, é dado pela área que está por baixo desta linha. Calcular áreas de retângulos é fácil. Por isso, um modo de calcular esta área seria o de dividir a zona sombreado em vários retângulos pequenos. Claro que quando se faz esta divisão está-se a fazer um pequeno erro, mas este erro desaparece quando se considera mais e mais retângulos. Esta é uma das ideias para calcular integrais. Depois há toda uma teoria que não vou explicar aqui de como fazer isto na prática. Em vez disso, escrevo aqui algumas regras de integração que vamos precisar. Nesta expressão, o du é como se fosse a base do retângulo, e esta parte é como se fosse a altura, e este símbolo é como se representasse a soma de todos os retângulos. Este símbolo é o fatorial de uma função, que também pode ser escrito como uma função gama, sobre a qual vou falar mais daqui a pouco. O outro integral é desta exponencial, que depende de duas constantes, a e b, e curiosamente o resultado final não depende de b. Esta foi uma revisão mesmo muito rápida de integrais, mas acho que já podemos saltar para diagramas integrais de Feynman. O diagrama de Feynman representa interações entre partículas. Neste diagrama, há uma partícula inicial que começa com o momento P. Dá origem a duas partículas, com momentos P menos K e K, que depois voltam a interagir para dar origem a uma partícula com o momento final P. Este diagrama corresponde ao integral de Feynman, com este denominador, onde a integração é feita neste momento K que aparece dentro deste círculo. Integra-se porque ele pode assumir qualquer valor. Neste caso, o momento é em d dimensões. Aqui nos poentes denominadores pode ser uma potência genérica. Vamos colocar alfa no primeiro e beta no segundo. E este é um caso do que se chama de um integral de um loop, por só ter um destes círculos aqui. E agora vem a grande questão: como calcular uma coisa destas? E onde estão as 3.99 dimensões? É isso que vamos ver agora. O ponto de partida é esta expressão com o denominador. O cálculo de integrais simplifica muito quando se tem exponenciais. E é isso que se tenta fazer com esta regra aqui. E pode parecer que se está a complicar, por se introduzir mais integrais, mas já vamos ver que não é esse o caso. Depois de fazer esta substituição, fica uma exponencial. E esta exponencial pode ser simplificada. Aqui vemos que esta exponencial é igual a esta exponencial aqui. Então posso substituir um pelo outro. Agora podemos ver que o integral em k é igual à segunda regra que falei no início, e por isso posso usá-la. Depois de fazer isto, obtenho este resultado. Agora uso uma propriedade de uma função muito especial que se chama delta de Dirac. O integral de uma função delta de Dirac sobre estes valores é igual a 1. E por isso posso colocar a função delta de Dirac
dentro do integral em du1 e du2. Além disso, também vou mudar de variável de u1 e u2, que estão a ser integradas para lambda u1 e lambda u2. Isto é a mesma coisa que usar uma régua diferente para medir uma área. Mas a área não depende da régua que se usa. Agora uso outra propriedade da função delta de Dirac, que é, se tiver um número a multiplicar o resto do argumento da função, então posso retirá-lo do argumento da função e coloco-o a dividir. Depois disso, tenho um integral de uma exponencial em lambda, que é fácil de calcular, e o resultado é este aqui. A função delta de Dirac só é diferente de zero, quando o argumento é zero, e por isso posso substituir o u2 por 1 menos o u1, e isto porque é quando 1 menos o 1 menos o 2 é igual a 0. E assim a integração em u2 fica feita. Depois disso, só tenho uma integral em u1, que dá este resultado. Esqueci-me de colocar este denominador quando usei a regra de integração. O resultado final corrigido é este, onde esta função aqui é a função γ, que é praticamente a mesma coisa que a função fatorial, e para os primeiros números inteiros é igual a γ do 1 é igual a 1, γ do 2 é igual a 1, γ de 3 é igual a 2, γ de 4 é igual a 6, γ de 5 é igual a 24. A função γ tem esta propriedade que é bastante importante. Γ de x mais 1 é igual a γ de x vezes x. E para aqueles que sabem, a função fatorial tem uma propriedade muito idêntica. Algo que podemos ver agora no resultado final é que para certos valores de alfa e beta, este integral parece que tem problemas para alguns valores da dimensão d. Quando o alfa é 1 e o beta é 1, este integral parece que tem problemas quando d é igual a 4. Isto porque um dos gamas no numerador vai ser γ de 0. E vamos tentar ver o que é γ de 0. Por esta definição, vemos que quando coloco x igual a 0 no lado esquerdo da equação, tenho γ de 1, e o γ de 1 é igual a 1, mas no lado direito tenho γ de 0 vezes 0. O que é que tem de ser o γ de 0 para que quando multiplicado por 0 possa ser igual a 1? Se responderam infinito, então acertaram. Por outras palavras, este integral explode, ou seja, é infinito em 4 dimensões. No entanto, o integral é finito para dimensões muito próximas de 4, como por exemplo 3.99 dimensões. Mas ainda não é bem esta a razão para o Ken Wilson ter dado 3.9 dimensões ao nome do artigo. Como curiosidade, dado este resultado, também sabemos calcular mais integrais de Feynman. Este tipo de diagramas de Feynman, onde tenho dois círculos, um seguido do outro, dá este resultado, que é apenas o quadrado do resultado que já se tinha obtido antes. Se tivesse 3 círculos, o resultado final deste diagrama de Feynman seria o resultado de há pouco, mas agora ao cubo. Um caso mais complicado é este, onde a partícula se divide em 3, e depois estas 3 partículas voltam a dar origem apenas a uma. Neste caso, o momento de cada partícula é Q, K e P menos K menos Q. Como o K e o Q podem ter qualquer valor, a integração é feita sobre K e Q. Para prosseguir com este cálculo, basta notar que este subdiagrama é exatamente o que já tínhamos calculado antes. Agora há 3 expoentes diferentes, alfa, beta e nu. E o segredo está em fazer primeiro o integral deste subdiagrama. E o resultado que se obtém após fazer o integral deste subdiagrama é do mesmo género do que se tinha obtido antes. Também podem ver que este integral dá infinito para algumas dimensões e alguns valores de alfa, beta e nu. No vídeo anterior eu falei de uma quantidade que leva da física clássica à física quântica. Essa quantidade é a ação. Para esta ação particular e com este lagrangiano, onde o primeiro termo é o termo cinético e o segundo é o termo potencial, ou seja, está relacionado com as interações, há um parâmetro lambda que mede a força da interação. E este modelo pode ser definido em d dimensões. Existe um modo de escrever o lambda como função de d, de tal modo que em d igual a 4 a teoria não tem interações, ou seja, lambda é igual a 0,
Em D igual a 3, a teoria descreve um ponto bem específico na transição de fase da água. O motivo do Ken Wilson ter escrito 3.99 dimensões é porque ele estava a estudar como variava este termo de interação, perto de 4 dimensões. Pode parecer que apenas coloquei os integrais de Feynman, porque eles mostram que faz sentido usar dimensões um pouco mais estranhas, pelo menos matematicamente. Mas não foi apenas por isso. Há uma relação entre os infinitos dos integrais de Feynman e os fenómenos críticos que o Ken Wilson estava a estudar. Isto pertence ao grupo de renormalização, mas pode ficar para outro vídeo. Coloquem um gosto e inscrevam-se no canal. Muito obrigado e até à próxima.